Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos que a gente está fazendo com as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai e o capítulo se chama O que mais aborrece. Ok? Aliás, já pensem, o que mais te aborrece. Porque aqui é o que mais aborrece. E eu estou colocando, pense em o que mais te aborrece. Eu penso em o que mais me aborrece. Pensemos. Olha as orientações que o irmão José traz para a gente. Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. É interessante quando eu falo para vocês assim, pense o que mais te aborrece, eu pensar o que mais me aborrece, uma das coisas que muito nos aborrece está aqui, ó. Saber ouvir as verdades que nos contraria. Saber ouvir verdades. Então imaginem vocês, a gente tem muita dificuldade de lidar com determinadas verdades. E é isso que ele vai trazer para nós. Porque quando a gente pensa o que mais aborrece, a gente pensa em situações do dia a dia. O trânsito, uma indisposição no trabalho, uma discussão na família, o seu time que perdeu, coisas do dia a dia. Aqui ele está falando de relações. E quando ele fala de relações, ele está falando de uma relação ou de várias relações que entram em ressonância com o seu estado íntimo. Vocês estão entendendo que ele sai da questão social e traz para a nossa intimidade? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. E aí entra, neste primeiro parágrafo, a primeira dificuldade também que a gente tem. O quê? Saber escutar. Saber escutar. E aí ele diz assim, não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Olha o cuidado que a gente precisa ter. A gente quer a confirmação das nossas opiniões. Eu penso coisas boas de mim, o que eu quero ouvir dos outros? Coisas boas a meu respeito. E ele coloca, não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões, porque a gente vai ter confirmações das nossas opiniões, a gente vai ter. Tem pessoas que são sinceras, tem pessoas que são, em meio à sinceridade, elas são agradáveis, em meio à sinceridade elas são ponderadas, elas não fingem, mas elas são ponderadas nas colocações, são afáveis nas colocações. Isso ocorre, gente. Mas não procuremos ouvir apenas a confirmação. Por quê? Porque nós teremos aquelas pessoas que nos trarão contrariedades, que nos apresentarão as nossas dificuldades. Elas vão desnudar-nos para nós mesmos. Então, quando ele coloca para a gente não procurar nos outros apenas a confirmação das nossas opiniões, avalia o que o outro está te colocando. Avalia. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. Aqui, nós temos duas situações. Eu quero fazer uma associação com o parágrafozinho anterior, quando ele fala, não procuremos nos outros apenas a confirmação das nossas opiniões, porque tem aquelas pessoas que são sinceras e a gente tem que aprender a ouvir. Tem. Eu fiz referência, eu não sei se foi em alguns dos vídeos, eu costumo fazer nas casas onde a gente está fazendo as palestras, mas imaginem vocês que quando eu estava lá com 16 anos, aqueles que escutaram nas palestras vão se lembrar. Ou em algum vídeo que já apareceu essa informação, eu recebi de duas amigas o livro Sinal Verde de presente. E a introdução, aliás, a dedicatória, que para mim, eu já coloco como introdução, porque eu achei a dedicatória tão significativa, tão profunda, para quem estava com 16 anos. As duas amigas eram irmãs, uma delas da minha faixa etária e a outra 2, 3 anos mais velha do que eu. Estudávamos no mesmo colégio, a gente estudou no Colégio Estadual Central. A gente encontrava todos os dias. Eu estou explicando esses detalhes para vocês entenderem que são pessoas que me conheciam.
me conheciam. Eu estava fazendo aniversário em abril de 79. E aí elas me deram o livro Sinal Verde. Por que eu digo que a gente encontrava todos os dias? Nós estudávamos à noite. Tínhamos aula todos os dias. Não éramos da mesma sala. Fazíamos parte do grupo de jovens da União Espírita Mineira. E encontrávamos sábado e domingo. Nós tínhamos aula de segunda a sábado. Quem estudava à noite naquela época tinha aula à tarde, de 1 às 5h15. Tinha reunião do grupo de jovens às 5h30 na União Espírita Mineira. A gente saía do colégio a pé e ia até a União Espírita Mineira, tinha encontro da mocidade. Fazíamos a reunião da mocidade e acabava às 19 horas. 20 horas tinha ensaio do coral no qual a gente participava, do coral da mocidade. Então a gente encontrava de segunda a sexta à noite, em salas diferentes, nos intervalos a gente encontrava. Éramos um grupo de 7 jovens que estudava no Colégio Estadual Central e tinha reunião no final de semana. Na mocidade, no sábado, tarde e noite, depois ensaio do coral. Domingo de manhã tinha campanha do quilo. Domingo à tarde tínhamos visitas. Primeiro domingo do mês, visita no Instituto São Rafael. Na época, Instituto São Rafael, um abrigo de dependentes visuais. No segundo domingo do mês, visita a favela do Sumaré. Essa comunidade, hoje chamada comunidade, fica ali onde existe hoje o Shopping Del Rey, para quem é daqui de Belo Horizonte. Shopping Del Rey, do outro lado a Coca-Cola. Ali era um favelaço, a Sumaré. Segundo domingo do mês, tínhamos visitas ali. Terceiro domingo do mês, nós tínhamos visita ao asilo, hoje a gente chama de lar de idosos, mas era o asilo Recanto da Saudade, que funcionava na Avenida do Contorno, esquina com Getúlio Vargas. Quarto domingo do mês, era culto no lar na casa de algum jovem da mocidade ou precursor, que a gente frequentava na União Espírita Mineira. Todos os domingos à tarde tinha atividade. Depois dessas atividades, tínhamos ensaio do coral, que começava às 19 horas no domingo à noite e até às 20, 20h30 aproximadamente. Okay. Aliás, era de 19 às 21. Ou seja, encontrávamos também todos os domingos, todos os dias. Aí abria segunda-feira. Segunda-feira a gente ia para o trabalho, cada um na sua atividade. À noite encontrava de novo sala de aula. Ok. Por que eu estou dizendo esse caminho para vocês? Para vocês entenderem a dedicatória que elas escreveram. Elas escreveram assim, dedicatória do livro Sinal Verde. Olha as falas na dedicatória. Querido Emerson, sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. A amizade é algo muito precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Adoramos você. E assinaram. Vou falar o nome delas, Lilian e Meire. Então imaginem vocês, querido Emerson, sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. Elas fizeram uma leitura da minha alma, 16 anos, estávamos na mesma faixa etária. O que elas estavam dizendo para mim? Que eu tenho a chamada arrogância. Nesses termos, olha a gentilidade. Sempre que possível, fale com brandura, paciência, aceite as opiniões alheias. É a mesma coisa de falar assim, Emerson, deixa de ser arrogante. A amizade é algo muito precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Sabe o que significa esse parágrafozinho? Ameaça. Ameaça. Olha, primeiro aquela gentilidade, depois, significa, se você continuar nessa postura, olha, você vai perder a nossa amizade. Depois elas vêm com o golpe de misericórdia, sabe aquela espada bem afiada? Adoramos você. E crava a espada. É isso, gente. 16 anos eu recebi esta orientação no livro Sinal Verde. Sabe o que eu fiz com o meu livro? Eu ganhei em 79, 16 anos. Estamos no ano 2024. Esse ano eu vou fazer 61 anos. Então imaginem vocês, eu encadernei o meu livro.
Ele tem as páginas amarelas, eu encadernei. Porque eu coloco nas casas assim, se eu conseguir desencarnar com o livro Sinal Verde colocado em prática, eu já desencarno quase anjo. E eu estou colocando desde a dedicatória. Por quê? Porque a dedicatória... eu mudei com essa dedicatória? Não, eu não mudei. Mas olha, elas são minhas amigas até hoje. Sabe o que significa? Que mesmo eu não mudando, elas estão vendo que eu estou lutando. Lutando, porque é isso, gente. A vida é luta. Então, quando o irmão José traz para a gente, não procuremos nos outros apenas a confirmação das nossas opiniões, ali elas foram incisivas. Elas não confirmariam aquilo que eu achava a meu respeito. Pelo contrário, no título da amizade, o que elas fizeram? Elas me apresentaram para mim. Ou seja, como diz aquele escritor, se eu não me engano, Geraldo Eustáquio, muito prazer em me conhecer, que eu fui ler o livro dele. Então vocês imaginem, são colocações simples, muito prazer em me conhecer, mas elas me apresentaram para mim aquilo que muitos tinham dificuldade em se posicionar, correndo o risco de perder a amizade, que nunca aconteceu. E aí olha o que ele coloca, se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. Porque, veja, aqui tem se algo perguntamos, que tem hora que a gente não pergunta. Eu recebi essa dedicatória sem ter perguntado nada. Mas se algo perguntamos, nós não podemos nos magoar com a resposta. Aí tem um detalhe, que às vezes a gente não pergunta nada, mas tem aquela... Porque hoje, gente, hoje eu não tenho a mesma facilidade que eu tive naquela época. E falar que eu dei alguma resposta para elas ali de forma incisiva, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas hoje já não é tão simples assim. Em função da minha idade, em função do meu envolvimento com doutrina, com a sociedade, com família, com amigos, a gente vai criando um outro movimento que vai ficando cristalizado, que é a rigidez. Então, para que nós sejamos apresentados para nós mesmos, é muito importante que a gente reveja uma série de conceitos. Mas tem pessoas que acham que tudo você já vai aceitar de bom grado. Não é tão simples assim. Um exemplo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Emerson, eu preciso falar alguma coisa a seu respeito, mas que você não vai gostar. Eu respondi para ela, então não diga. Pronto. Então não diga. Mas por que tem pessoas que já ficam à vontade, eu vou falar de você, o que você não vai gostar? Não diga. Eu não estou dizendo que eu não estou preparado, não. Tem hora que a nossa cabeça não está focada a escutar informações que contrapõem determinadas posturas. E tem hora que a gente está completamente aberto. Vocês sabem por quê? Porque nós já cristalizamos uma série de coisas. Mas a gente precisa aprender a ouvir? Precisa. Mas naquele momento que aquela pessoa me falou, eu estou precisando de colocar para você, mas eu vim aqui para te falar, mas você não vai gostar. Eu falei, então não diga não. Porque tem pessoas que ficam tão à vontade em falar, olha, naquele momento não. Um outro momento. Por quê? Eu não perguntei nada. Entra a colocação do irmão José. Se algo perguntamos a alguém, se é condicional. Se algo perguntamos, aí a gente tem que dar conta da resposta. Se a gente não pergunta, espera. Às vezes o tempo vai trazer oportunidade. Às vezes o tempo vai trazer para a gente aquele momento da escuta. Às vezes a angústia, o mal-estar, aquele envolvimento com a autorreflexão já se refez, já passou. E aí a gente está mais aberto. Mas hoje nós temos muitos valores ou desvalores que estão cristalizados. Não significa que a gente não está se esforçando para mudá-los, mas não é no átimo do segundo que a gente vai fazer esses movimentos de mudança. E aí ele continua, o que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. E aí, veja bem, se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. Olha só, eu vou até colocar para vocês aqui, só para vocês entenderem por que ele está dizendo que não é para nós nos magoarmos com a resposta. A mágoa
a mágoa. Ela traz para a gente ressentimentos. Ressentimentos. Se ela traz para a gente ressentimentos, os ressentimentos, eles vão trazer para a gente rancor. O rancor, ele vai trazer para a gente pensamento negativo. Então veja, ele está dizendo para nós aqui, se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. Se você sabe que a resposta poderá te magoar, não pergunta não. E se a pessoa vier trazer alguma colocação e naquele momento você não está preparado para ouvir, eu penso que no primeiro momento, fulano, não coloca agora não, olha. Ah, você não vai gostar do que eu vou te falar, então não fala, guarda. Por quê? Porque eu posso alimentar. Ele que vai colocar para mim não sabe como é que eu estou, mas eu posso alimentar uma mágoa e isso me será prejudicial. Olha, a mágoa vai me trazer ressentimento, esse ressentimento vai causar rancor e esse rancor vai trazer pensamentos ainda mais negativos. Se eu já não estou bem, então, olha, não é a hora de eu escutar situações que podem agravar o meu estado íntimo de preocupação, de mal-estar, de angústia, não importa, naquele momento. Agora, aí ele diz embaixo o quê? O que carecemos ouvir é sem dúvida o que mais nos aborrece. Cuidado então com o que há de vir. Por quê? Porque o aborrecimento, ele pode ser alguma coisa que vai incentivar toda essa rede de mal-estar. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Sem dúvida. Atentemos-nos para isso. Vocês imaginem que, se eu estivesse mantendo um aborrecimento desde o ano de 79 por aquela dedicatória presenteada junto com o livro Sinal Verde, até hoje eu estava carregando situações de mal-estar. Embora eu não tenha conseguido fazer os movimentos de mudança necessários para uma evolução estável, mas para a caminhada sim. Para a caminhada eu vou revendo conceitos. Isso é para todos. E aí ele continua. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Atenção, eu coloquei para vocês de duas amigas, falei de vocês de um exemplo de uma pessoa que chegou, mas atentemos-nos para essa informação. Em matéria de verdade, sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam maiores benefícios. Sabe por quê que o adversário é aquele, ele mexe na ferida? Ele mexe na ferida. Eles são aqueles que vão prestar os maiores benefícios. Mas por um motivo muito simples em relação a isso, que é, ele não tem nada para nos agradar. E aqui eu nem estou falando do inimigo. O adversário não tem nada para te agradar. Então, ele é aquele que vai, em matéria de verdade sobre a gente, o adversário é aquele que vai trazer mais informações que há de nos beneficiar. Tanto que, se nós nos atentarmos para a colocação de Jesus no capítulo 5, em Mateus, no versículo 39, o que ele vai colocar para nós? Oferecer a outra face. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Por que ele está colocando isso aqui? Se a pessoa me agrediu de algum lado, é porque provavelmente aquela minha forma de manifestar, aquele tom em que eu me posicionei, as palavras que eu utilizei, o gesto que eu direcionei, aquilo ali ele pode ter se sentido agredido. Ofereça a outra face. Qual é a outra face? Eu posso colocar as mesmas coisas na qual ele se sentiu ferido, porém de forma acolhedora. Se eu vou colocar de forma acolhedora, é a minha outra face. Sabe por quê, gente? Jesus colocou isso aqui? Todos nós temos as duas faces.
A face da gente estar armado, da gente estar predisposto a agredir, a xingar, a se posicionar de forma afrontosa, de forma prejudicial, mas nós temos também a outra face, que é a face do acolhimento, a face da escuta, a face da mão amiga, a face do ombro ali presente com o outro. Nós temos a outra face. Olha a proposta. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Então, apresento para ele a outra face, alimentando, aproveitando, escutando aquilo que ele acabou de falar a meu respeito. Gente, eu preciso lidar com a outra face. Eu não posso continuar nessa posição arrogante, agressiva, onde a razão toda é minha. Está claro isso? Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. Isso aqui é muito bacana. Você sabe por quê? Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. Não é que eles estão fingindo, não. Mas eles ficam na expectativa de um determinado momento eles se posicionarem. Ou eles ficam na expectativa de que num determinado momento a gente acordar. Uma hora a gente acorda. Quando ele fala dos olhos da bondade, com os complacentes, olha esse termo, com os complacentes olhos da bondade, na qual os amigos estão nos enxergando, eu estou me lembrando aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo muito bacana, o Evangelho ele é todo bacana, ele é todo cheio de conceitos ali para nós avaliarmos as nossas posturas. Entretanto, o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, mas eu quero ficar preso com vocês. Por quê? O Evangelho de Jesus em Mateus, no capítulo 5, fazendo referência às bem-aventuranças, no versículo 5, ele coloca para nós, bem-aventurados os brandos, porque os pacíficos ainda vêm mais na frente. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coadunou brandos e pacíficos e montou o capítulo para trazer para nós um significado de forma mais generalizada, embora aprofunde no nosso estado íntimo. Mas o versículo, Jesus coloca para nós, bem-aventurados os brandos. Bem-aventurados os brandos. Ser brando, gente, é ser sereno, é ser calmo, tranquilo, equilibrado, complacente. Isso é brandura. Isso é brandura. Olha aqui. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. Então, seja brando, seja complacente, porque neste mesmo capítulo, aí voltando ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que se chama a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura, ele está falando de brandura. Bem-aventurados os brandos. Agora, por que bem-aventurados os brandos? É para a gente abrir mão da violência, abrir mão da agressividade, abrir mão da impetuosidade, abrir mão daquela ousadia atrevida, daquela ousadia arrogante, daquela ousadia prejudicial. Abre mão, assenta, conversa, dialoga, concorda, discorda. Faça com que essa relação conflitante seja harmoniosa, porque o conflito nos ajuda a crescer. É importante o conflito, não é importante o confronto. E aí é diferente. Confronto é briga, confronto é agressão, conflito é manifestação de ideias, de opiniões, trazer as suas posições. Isso é ótimo. E aí ele coloca para nós a afabilidade e a doçura como sendo um item que soma na brandura. Bem-aventurados os brandos. Afabilidade e doçura, os amigos que são complacentes com seus olhares, muitas vezes eles têm paciência com o nosso movimento de mudança, com as nossas reflexões, com as nossas vielas, e depois a gente retorna para o caminho. Olha que legal, não é isso que Paulo coloca para nós? Quando ele diz para os hebreus,
tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. O que ele está dizendo no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 12? Endireitai as veredas dos vossos pés. Os amigos, muitas vezes, eles têm paciência com as vielas que a gente busca, que a gente procura, mas sabe que a gente vai retornar para o caminho. É ótimo. Ótimo. Aí eles vêm com afabilidade, com doçura, como está no Evangelho. Ou seja, com a brandura que Jesus propôs. Mas por que é importante este valor da brandura, ou estes valores associados? A complacência, a harmonia, a serenidade, a brandura, a mansidão. Por que é importante? Voltemos ao versículo. Voltemos, porque até agora, ainda que vocês estejam acompanhando o vídeo, bem-aventurados os brandos. Algumas traduções, vocês vão encontrar bem-aventurados os mansos. Eu prefiro usar o nome brando, porque hoje a palavra manso ganhou uma conotação social pejorativa. Quando a gente fala assim, aquele cara é manso demais, é porque ele não faz nada. Ele é apático, acomodado, folgado. Então, eu estou fazendo, já que aparecem as duas traduções, eu prefiro a tradução bem-aventurados os brandos. Então, se nós trouxermos esses adjetivos da brandura, o sinônimo da brandura, como mansuetude, como serenidade, como complacência, como equilíbrio, bem-aventurados os brandos, por quê? E aí eu quero que vocês acompanhem, porque por enquanto estavam lendo só bem-aventurados os brandos. E a gente está falando desse trecho. E aí Jesus coloca, porque eles herdarão a terra. Ah, gente. Olha, a violência não herda o planeta. A violência no âmbito político, no âmbito social, no âmbito empresarial, no âmbito familiar. A violência não herda. E principalmente no âmbito individual. Quando você se agride, quando você se pune, você se martiriza, isso não traz para nós a posição de herdeiros da terra. Não traz. Sabe o que significa? Quando ele coloca para nós, tem amigos que nos veem com os olhos da complacência, ele está dizendo em profundidade, aceitemos a complacência, mas lutemos pela transformação, pela autotransformação e pela transformação. Eles estão esperando da mesma forma que a gente espera os nossos amigos, familiares, sem agressividade. Essa é a proposta. Entendendo que para sermos herdeiros da terra, temos que mudar o movimento para não violência. Lembra a proposta de Gandhi? Não violência. Entendendo que bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. E quem não quiser a brandura, mas eu não aceito, eu tenho que mudar a posição, ok. Mas a chance de ser morador do planeta futuramente, de voltar para cá futuramente, atendendo à disposição da violência, da agressividade, atendendo essa posição, a chance ela é remotíssima, entendendo ainda o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando a espiritualidade coloca para nós, nesse capítulo, que as bem-aventuranças são leis trazidas por Jesus. Leis, elas hão de se cumprir. Hoje a gente pode não estar vendo o cumprimento dela como por encanto, mas elas se cumprirão. E aí o irmão José continua. O que muitos falam de nós é a nossa voz da própria consciência ecoando em lábios alheios. O que muitos falam a nosso respeito, muitas vezes é a voz da consciência que está saindo daquela boca. Sabe aquelas coisas que a gente não gostaria de saber? Aquelas coisas que a gente não gostaria de ouvir? Muitas vezes o outro vai lá e fala para a gente. Ele nos apresenta para nós, como nós colocamos no livro Muito Prazer em Me Conhecer. E aí ele fecha esse capítulo dizendo, não desprezemos a crítica de todo. Olha que interessante, não desprezemos a crítica de todo. Não desprezemos significa que é para a gente considerar o que está sendo colocado sem a gente caminhar para situações de aborrecimento,
mágoa, ressentimento. Ressentimento, gente, deixa eu fazer só uma analogia aqui, só para vocês entenderem. Ressentimento, sabe o que significa ressentimento? Sentir de novo. Ressentimento é repetir. Repetir. Para de sentir de novo a mágoa. Para de sentir de novo aborrecimentos. Por quê? Porque isso aqui vai trazer rancores. E os rancores vão trazer pensamentos negativos. E você começa a pensar situações negativas em relação a terceiros, em relação à vida e em relação a Deus, porque você passa a se achar a última das criaturas da terra. Então, não desprezemos a crítica de todo. Não desprezemos. Porque a crítica ela pode ser bem-vinda. Avalia. Avalia. Escuta. Reflete. Traz para si, não no sentido de alimentar mal-estar. E aí ele coloca, da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Olha, isso aqui para nós é um exemplo riquíssimo. Da peçonha da cobra, do veneno da cobra, é que vem o soro. Eu escutar o mal-estar que eu carrego, para de confrontar com as pessoas que te apresentaram para você. Para. Elas te apresentaram, escuta, avalia, reflete, medita. Se por um acaso aquela pessoa não tiver razão, ótimo. Ela não sabe dos movimentos de mudança que você já fez ao longo dos últimos anos. Ela não sabe. E ela ainda está te vendo com aquela imagem que ela guardou a seu respeito de 15 anos atrás. De 8 anos atrás. Ela não sabe. Então, se tudo que ela disser não fizer menor referência ao seu estado atual, ótimo, escuta e não precisa nem de discordar. Com o tempo, ela vai ver que você já mudou, você já não é aquela pessoa que... Se porventura tudo que ela disser fizer sentido, não se esqueça que do veneno da cobra é que faz o soro. Do veneno da cobra é que faz o soro. Então, a crítica é para ser aproveitada. É para ser aproveitada. Aproveitemos a crítica que vem das pessoas, mas não utilizemos essa crítica como um movimento de autodestruição, ou seja, aonde a gente vai achar que a pessoa está nos destruindo e aonde nós vamos pensar ou se armar para destruir o outro. Nada disso. E aí eu quero deixar uma colocação com vocês do livro Sinal Verde, que a gente acabou de fazer referência, que está lá no capítulo 36, quando o André Luiz coloca para nós que um martelo, algumas marteladas, pode destruir aquilo que os séculos construíram. Entender a crítica não é uma martelada no nosso estado íntimo. E nós não temos que devolver com outra martelada, não é isso. A martelada pode destruir, poucas marteladas, uma martelada, pode destruir o que os séculos demoraram anos para construir. O que o tempo demorou séculos para construir. Atentemo-nos para isso. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Avaliem comigo, estudemos juntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.